Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o estudo de história. A primeira questão é, por que a gente estuda história? Então, do mesmo jeito que a pessoa que você é, que eu sou, não foi construída, não passou a existir de ontem para hoje, e sim é uma construção, nós vamos nos tornando quem nós somos ao longo do tempo que nós vivemos através das nossas experiências. Da mesma forma, um país e uma sociedade, ela não surge do dia para a noite. Ela é uma construção que leva anos, décadas, séculos, algumas até milênios. E se essa sociedade quiser entender quem ela é, como ela se tornou o que ela é hoje, essa sociedade precisa compreender e estudar e conhecer a sua própria história. Então, eu também posso dizer que a gente estuda a história não apenas para conhecer o passado, mas a gente precisa conhecer o passado para poder entender e compreender o presente, tanto na nossa vida, para a gente entender as coisas que a gente vive hoje, a gente precisa entender o nosso próprio passado, como na história de um país. Esse país, para entender como ele é hoje, por que ele está vivendo o que está vivendo, ele precisa entender o caminho que ele percorreu para chegar aqui. A outra pergunta para essa introdução à história é o que é história? Então, a história é uma ciência, tá? Mas não, todas as ciências elas são diferentes. Cada ciência tem as suas particularidades e a história não é diferente. A história é uma ciência dentro de um grupo de ciências chamado ciências humanas. Essas ciências humanas elas têm como característica principal o fato de que elas estudam os seres humanos nas suas relações sociais e individuais, nas suas relações humanas propriamente dita. E no caso da história, esse estudo, ele é um estudo que está ligado a essas relações ligadas ao tempo. O que as pessoas fizeram e fazem considerando o tempo, certo? Como as ações de ontem se ligam às ações e à realidade de hoje. Então, essa é a particularidade da história. É a presença do tempo como uma orientação de compreensão da realidade. Outra pergunta fundamental a respeito da história é como a gente estuda a história? E nessa pergunta, como se estuda a história, é preciso lembrar que toda ciência tem a sua metodologia, ou as suas metodologias, ou seja, as suas formas de estudar, certo? E a história não é diferente, existem vários métodos de estudo de história. Mas nessa questão específica de como estudar a história, eu gostaria de ressaltar uma situação. É que a história ela não tem uma metodologia empírica, ou seja, uma metodologia prática. É impossível experimentar, fazer experiência da história, como ocorre em outras ciências. Por exemplo, na medicina agora, com a história da vacina, estão se fazendo testes e levantando dados para se fazer estatísticas para ver a realidade e a eficácia da vacina. Se alguém achar que esse teste não foi correto, se essa informação está incorreta, vai custar caro, mas os laboratórios podem repetir esses testes. Vai dar um resultado diferente, porque são outras pessoas, mas vai dar um resultado próximo, dentro do esperado. Estatisticamente, você poderá demonstrar que aquilo que você disse no primeiro estudo é verdade a partir da segunda experiência, do segundo estudo realizado. Em história, isso é impossível. Por quê? Porque como nós estamos estudando o passado, esse passado ele é singular. O que aconteceu não vai voltar a acontecer. É impossível recriar o passado. É impossível recriar o evento histórico. Uma vez que ele terminou, não vai restar mais como regressar a ele. Ninguém vivo hoje vai poder experimentar o que foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial novamente. Nenhum de nós vai poder ver Dom Pedro I proclamando a independência do Brasil outra vez. Isso é impossível. E aí, então, como é que fica? Como a história estuda esse passado? Como o historiador prova, mostra, demonstra que o que ele está dizendo, de fato, ocorreu no passado? Para isso, os historiadores têm as fontes históricas. São os documentos,
são os textos, são as imagens, fotos, vídeos, áudios, objetos, tudo que vem deste passado e que pode ser usado por esse historiador para uma interpretação e uma análise do que aconteceu. E através dessas coisas, desses objetos, desses textos, de todos esses documentos históricos, escolhendo e utilizando a metodologia correta de análise, o historiador vai poder montar uma narrativa daquilo que aconteceu. Claro que haverá sempre lacunas, não haverá uma narrativa total, íntegra, idêntica ao que aconteceu, mas haverá uma narrativa correta, uma narrativa suportada por fontes históricas que dão veracidade ao que o historiador está falando. Bem, esse primeiro vídeo da introdução vai ser acompanhado de outras atividades que vocês vão acompanhar e vão haver outros detalhes que vou postar outra vez, talvez não como vídeo, mas com outros materiais. Tenham um bom dia a todos.